Boa noite a todos os torcedores flamenguistas. É, de boa não está, né, torcedores? Mais uma péssima atuação do Flamengo, né? Todo mundo esperava, né, mais uma volta por cima. O Flamengo hoje fez uma outra péssima partida. Seu Jorge Sampaoli, em 32 jogos comandado pelo Flamengo entre Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, ele nunca escalou um time em uma formação só. Hoje estava previsto, né, segundo algumas informações, que ele ia escalar o mesmo time que jogou contra o Olímpia. Não foi nada disso. E galera, falando da atuação também do Flamengo hoje, que foi muito abaixo contra o São Paulo, tem alguns jogadores que já pedem passagem, né? Por exemplo, o Luiz Araújo, né? Tá pedindo passagem. O Ala, os poucos, tá se adaptando, tá entendendo mais como que é o Flamengo, o que é jogar no Flamengo, tá se soltando um pouco mais. E tem alguns jogadores que não aceitam ser substituído, por exemplo, seu Gabigol. Quando sobe a placa de substituições que vai substituir o Gabigol para entrar o Pedro, o Gabigol nem sequer olha para a cara do Jorge Sampaoli. Tá tudo errado no Flamengo, tudo errado. Tá uma bagunça. Seu Gabigol, por mais que você seja o nosso ídolo, eu, né, gosto muito de você, Gabriel Barbosa, gosto muito, né, você é meu ídolo, gosto muito do teu estilo, mas você não é imbatível, você tem que respeitar. Quando o professor chama, eu sei que muitos atletas não gostam de ser substituídos, mas não estava fazendo nada em campo, nada. O Flamengo hoje estava um time comum, sem criação, né? Hoje ele me entra com Arrascaeta e Vitor Hugo no meio de campo, fazendo a criação, me deixou o Everton Ribeiro no banco. Optou pelo um meia e o outro deixou no banco. Um de titular, o segundo de reserva, né? E a jogada do Flamengo contra o São Paulo era a mesma. Aquela fatiada que o Gabigol dava para dentro da área para encontrar o Bruno Henrique, se desse aquele resvalão de cabeça. E não tinha mais outra jogada. Um time apático em campo, um time sem vontade. No meio de campo, um buraco enorme. Aquele gol que o Lucas Moura fez, tinha 5 jogadores do Flamengo, 5 jogadores. E o Lucas Moura me conseguiu fazer um gol daquele. Aí você vê a insatisfação dos jogadores em campo. Um time sem vontade, um time sem garra. No segundo tempo, que a torcida começou a se manifestar, chamar time sem vergonha, fora Marcos Braz, fora Landim, fora Jorge Sampaoli, que o time começou a dar um pouquinho mais de garra. Mas foi uma bagunça. Esse elenco do Flamengo tá uma bagunça. Vamos aguardar, né, até os últimos minutos para ver o que se pode se acontecer, né? Porque, segundo as informações, que o técnico Jorge Sampaoli tem um aval da diretoria até o jogo contra o Grêmio, que vai acontecer na quarta-feira. Matos, aonde que esse jogo vai passar? Esse jogo vai ser ao vivo, tá, galera? Vai passar na Globo, tá? No horário de Brasília, no horário de sempre, né? No horário de quarta-feira. E esse time do São Paulo, né, que jogou contra a gente hoje no Maracanã, pode ser
que dê, tá? Flamengo e São Paulo na final. Então, seu Flamengo, você sabe, né? Foi o reencontro do Flamengo com o técnico Dorival Júnior, que pegou um São Paulo desmantelado, um São Paulo desorganizado, financeiramente e taticamente também estava uma bagunça. Dorival Júnior chegou lá, fez um trabalho que, vou te falar, hein? Ó, meus parabéns. Isso tudo, quando ele chegou também no Flamengo, pegou um Flamengo desorganizado, uma bagunça que tava lá. Organizou a equipe do Flamengo. A diretoria tomou suas decisões que ela acha que foi o bem pro Flamengo, mas todo mundo sabe que não foi bem. Foi uma decisão totalmente errada da diretoria e ter mandado o Dorival embora. Do Dorival pra cá, né? Já se passaram 2 técnicos, que foi o Vitor Pereira, que foi um ano que, nossa senhora, terra arrasada, só derrota, e estamos tentando salvar um ano, né? Com uma competições que ainda tem em andamento, que é a Copa do Brasil, que eu acredito muito que o Flamengo vai ser campeão. Mas agora a diretoria também tem que se manifestar, né? Em alguns episódios que aconteceu hoje em campo, em alguns atletas que foram substituídos saíram com raiva, alguns atletas não tá bem em campo, o time tá muito mal treinado, o meio de campo tá um buraco avassalador, situações difíceis, e vamos aguardar, né? Até os próximos capítulos, o que pode acontecer. São Paulo ainda tem o respaldo da diretoria, né? Vai ficar mantido no cargo até o jogo entre Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil. Ali decide o futuro dele. Ou nos próximos capítulos, né? Nesses dias da semana que o clima ainda está muito ruim, muito ruim. Hoje a partida contra o São Paulo ficou nítido que alguns atletas estão insatisfeitos. Só que assim, né? Na minha opinião, se alguns atletas estão insatisfeitos, ele tem que fazer o papel dele em campo. Porque são atletas que recebem um salário extraordinário, um salário milionário, né? E ter respeito à torcida, que vai lá no Maracanã apoiar, gritar aos 90 minutos, e você não entra numa dividida e você não dá seu sangue em campo, você está faltando com respeito a essa camisa e está faltando com respeito aos torcedores, né, que vai ao estádio apoiar o time e o time não entrega aquilo que é o mínimo que se pode fazer. Entendeu? Situações muito difíceis que a diretoria nesse momento não pode se esconder, né? A diretoria tem que tomar suas decisões cabíveis, entendeu? Se for caso, né, de demitir o técnico, eu não sei, né, se é uma boa escolha, né? Mas tem alguns jogadores que não dá para renovar ciclo. Tem alguns jogadores que nitidamente não dá. Por exemplo, a gente está precisando de algumas contratações que hoje ficou nítido. Por exemplo, a lateral direita com Wesley. Se tirasse o Wesley, ia colocar quem? O Varela, que não vem em boa fase? Ayrton Lucas, errando tudo. Tu ia colocar quem? Felipe Luiz? Então, é algumas contratações que a gente, no caso, precisa. 2 meio de campo. Tiramos a Arrascaeta, colocamos o Everton Ribeiro no segundo tempo. O Everton Ribeiro não estava conseguindo acompanhar as jogadas. E ficamos com muito pouco para construir, né? Colocou o Everton Ribeiro, Gerson um pouco mais adiantado para dar o combate lá em cima. Alan, que está cada vez mais se encaixando nesse time, entendendo
como que joga o Flamengo. E o Vitor Hugo, que é uma joia, né? Uma promessa ainda, que determinados jogos vai muito bem, outros faz uma partida razoável. E pessoal, vamos ver como que vai ser o jogo de quarta-feira, que nós vamos ficar em cima observando tudo. Estamos de olhos.